o sofrimento não nomeado e por que o podcast chega antes do consultório. Uma das descobertas mais importantes dos dados de busca online. Há uma enorme população de pessoas que pesquisam por que estou sempre cansado? Burnout ou preguiça? É normal não ter vontade de nada? E essas pessoas nunca chegam a um consultório porque não conseguem nomear o que sentem. O podcast alcança exatamente esse extrato. O sofrimento antes do diagnóstico. O mal-estar antes da palavra. E no episódio de hoje falaremos de burnout digital, mas não é esse burnout que você conhece, aquele das matérias de revista com títulos Aprenda a Dizer Não, e sim o burnout que a ciência começou a documentar. O colapso que acontece quando o organismo evoluído para descansar, se conectar e ter ritmos é forçado a trabalhar como uma máquina. Pois é, né? Hoje é burnout. Burnout digital. Né? Que é uma coisa que eu não sei nem se as pessoas sabem que existe. Mas a partir de 2019, quando foi feita a 11ª edição da Classificação Internacional das Doenças, foi introduzido ali pela primeira vez uma síndrome chamada burnout. Não como uma doença mental propriamente, mas como um distúrbio ocupacional, como um transtorno ocupacional, né? E o fato é que dos 68% de aumento, né, de notificação de transtornos psiquiátricos levando à abstenção ao trabalho, 470 e poucos, né, se referem aos transtornos mentais. 1.470 e poucos mil, né? 470 e poucos mil. É muita gente. Desses 470 e poucos mil, menos de 1%, 4 mil, se referem ao burnout. Então, ou seja, temos um diagnóstico certamente subnotificado. Com certeza subnotificado por uma razão muito simples, subdiagnosticado. Então, o diagnóstico nos consultórios, entre os médicos, não está acontecendo em tempo para que isso conste no Ministério da Saúde como um transtorno que leva as pessoas à perda da funcionalidade. Então, doutor, quer dizer que quando as pessoas elas chegam no consultório com burnout, tudo já aconteceu um montão de coisa antes. Então, primeiro a pessoa colapsa para que ela possa ser diagnosticada. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, porque a pessoa, sabe o que a pessoa mais teme? Sabe o que o ser humano mais teme no mundo? É a exclusão, né? E hoje isso alcança também a dimensão digital, né? A exclusão digital. Por quê? Porque a era digital vem permeando o trabalho, vem permeando as relações, na verdade vem se fazendo por meio do trabalho, vem se fazendo por meio das relações, né? Só que tudo o que acontece na era digital acontece em tempo real. E as pessoas querem responder a essas demandas em tempo real, levando a uma verdadeira saturação, né? Porque é impossível você acompanhar o ritmo da tecnologia, que é muito rápido, né? E é impossível você coadunar o Homo sapiens, que também somos nós, né? Com essa tecnologia que nos apresenta demandas em tempo real, que quer respostas agora, as pessoas querem respostas para ontem, né? Então, a pressão para ser produtivo, a pressão para ser eficaz na resposta rápida, né? A pressão para performar de forma eficaz e a contento é muito alta, né?
Só que isso está passando por cima da vida normal, da vida natural que um ser humano precisa viver para ser saudável e feliz. Pelo menos saudável, né. Aham. Quando o corpo ele entra em burnout, ele produz menos cortisol, e não mais, como muitas pessoas acreditam. Por que isso é perigoso e como que alguém pode, identificar isso sem fazer um exame? Então, Clívia, dentro desse contexto do burnout, a gente precisa falar, de uma coisa que poucas pessoas sabem, mas que é de uma relevância absoluta, muito grande na vida de todo mundo. Então, só para recapitular um pouco, né, a o burnout está diretamente relacionado ao estresse crônico, né. Mas antes do estresse se tornar crônico, ele começa como um estresse agudo, né. E aí ele aciona em nós a resposta de lutar ou fugir, a resposta de luta e fuga, que se desenvolveu na espécie humana e foi graças a essa resposta de luta e fuga que nós nos mantivemos na face desse planeta como espécie, né. E é também graças a essa resposta de luta e fuga, né, que cada um de nós se mantém vivo lá do nascimento, da infância, né, durante toda a vida até o final da vida. Então essa resposta é absolutamente importante, fundamental. No primeiro momento, ocorre uma liberação de adrenalina, né, uma liberação maciça de adrenalina. Essa adrenalina, ela prepara o nosso sistema nervoso e o nosso sistema vascular para lutar ou para fugir, dependendo da avaliação que nós fazemos sobre as nossas condições de lutar, e sairmos vitoriosos contra uma ameaça imaginada ou imaginária ou presente, importante dizer, né, ou ou fugir dessa ameaça, né. Agora, se esse estresse crônico continua, se isso se mantém, começa a haver a liberação do cortisol. E o indivíduo desenvolve uma resposta que nós chamamos de hipercortisolismo, né. O que é esse hipercortisolismo? É uma quantidade maior de cortisol endógeno que é liberada na nossa corrente sanguínea, né, e que tem uma série de efeitos, não só psicológicos, como também fisiológicos, né. Então pode interferir aumentando a irritabilidade, pode interferir aumentando, os lapsos de memória, né, deixando o organismo num estado de hipervigilância constante, né, deixando o sono mais fragmentado, levando a pessoa a aumento de pressão arterial, hipertensão arterial, né, e aumento de frequência cardíaca. Contribui para o aumento de gordura, principalmente gordura abdominal, né. A o rosto, às vezes, fica também mais gordo, né, parecendo uma face em lua cheia, né. Então existem respostas não apenas psicológicas, como respostas fisiológicas, né, disfuncionais. E aí um dado muito importante, que poucas pessoas sabem, mas que é preciso divulgar, né. Quem está em burnout, em estresse crônico, quem desenvolveu hipercortisolismo, tem uma sobrevida de, 50% em 5 anos. É isso mesmo, a chance de vir a falecer em 5 anos para quem está em hipercortisolismo é de 50%. Portanto, é muito alta, né. Há uma supressão do sistema imunológico
portanto, essas pessoas ficam mais predispostas a quadros infecciosos. Quando esses quadros infecciosos acontecem, eles são mais graves, né? Essas pessoas também ficam mais predispostas a desenvolverem as doenças cardiovasculares, né? Podendo sofrer infartos, podendo sofrer acidentes vasculares cerebrais, né? Então, ou seja, as pessoas ficam realmente mais predispostas à mortalidade por causa do hipercortisolismo. E essa é uma informação importante que pouca gente sabe, né? Então, identificar aquilo que mantém o nosso estresse crônico, aquilo que nos deixa continuamente numa situação de estresse, é fundamental. É fundamental sair desse hipercortisolismo, né, e voltar para um funcionamento psicofisiológico dentro da normalidade. O organismo humano, ele tem um limite. Bom, passada essa fase de hipercortisolismo, esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, pode entrar em exaustão, o indivíduo entrar num quadro de hipocortisolismo, né? Que está associado a uma instabilidade do sistema imunológico, está associado à exaustão, né? A uma espécie de preguiça imensa de viver, vontade de sumir, um cansaço sem explicação, mas um cansaço do mundo, um cansaço assim, da vida, né. Aí é uma outra etapa que é o hipocortisolismo, né. Então é preciso, gente, diagnosticar isso, lembrar que o organismo humano tem seus limites, né, para se recuperar, né, e escolher engendrar uma vida e um estilo de vida onde eu possa ter condições de restaurar o meu organismo, de restaurar as minhas energias e as minhas forças para viver uma vida satisfatória e não viver dentro de um sistema que vai me matar, vai me matar em pouco tempo, né? 5 anos, 50%, 5 anos. Gente, é uma taxa muito alta. Tem muitos tipos de câncer que não têm essa taxa de mortalidade, né. Então o tema burnout, para essa série, foi um tema absolutamente feliz, né, absolutamente relevante, e eu tenho certeza que uma grande quantidade de pessoas, de uma parcela significativa da população e das pessoas que estão nos ouvindo, não sabia disso, não sabia disso, né. E agora com esse conhecimento, vamos tentar motivar as pessoas para uma tomada de consciência. O que eu preciso mudar na minha vida para sair desse risco, para sair desse quadro que vai me levar a doenças que vão me levar à morte. O burnout, ele muda fisicamente o cérebro. Quando você pede uma ressonância em alguém com burnout, o que consegue enxergar ali que a pessoa não está conseguindo enxergar ainda? Então depende, né, depende. Se for uma ressonância magnética funcional com tractografia, que é um tipo específico de ressonância, você pode observar uma diminuição, né, na ação dessas redes que vão controlar, né, que vão exercer um controle sobre a amígdala. Uhum, E de onde vêm essas redes? Do córtex pré-frontal, ok. né. Então o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável por essa regulação emocional, né. Então pode-se verificar uma diminuição nesse córtex e uma diminuição nessas redes de regulação através de um tipo específico de ressonância magnética funcional. Ressonância magnética funcional principalmente, já embora não seja porque, estritamente falando, mas ela acaba sendo funcional, porque mostra
a difusão da água por essas fibras neuronais, né? Então acaba sendo uma imagem dinâmica, né? E essas alterações, elas são reversíveis? E se sim, quanto tempo que leva para voltar ao normal? Até certo ponto são. Até certo ponto elas são reversíveis, sim, né? Porque as células hipocampais, elas vão tentar diminuir, elas vão tentar fazer um feedback negativo para que haja diminuição desse cortisol. A partir de certo ponto, elas são danificadas, elas são realmente perdidas por um processo chamado apoptose, né? E aí, de fato, você não vai mais conseguir reverter esse processo, a não ser que você passe por uma experiência de desconexão, que é muito diferente de você pegar a malinha, né, fazer uma viagem, eu vou passar uma semana na praia, vou passar uma semana na fazenda, eu vou fazer uma coisa bem diferente. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai voltar, né, para a sua realidade e vai de novo, o burnout está lá e o burnout está te esperando, né? Então o que os estudos mostram é que para você interromper esse ciclo, você precisa passar por um processo de desconexão e, mais do que de desconexão, de ressignificação da forma como você vem respondendo às demandas do dia a dia. Outro dia eu me peguei falando uma coisa, né, e eu estava pensando, meu Deus, que absurdo. Eu virei para um paciente e falei assim, olha, qualquer coisa que você precisar, eu estou 24 horas por dia ao seu dispor, 7 dias por semana. Gente, eu falei uma coisa que não é possível fazer. Humanamente é impossível. Humanamente impossível porque eu durmo, né? E eu sou dessas pessoas que quando dormem, dormem mesmo, né? Então, assim, humanamente falando, isso não é possível fazer assim, né? E é preciso separar o que é a minha vida pessoal do que é a minha vida profissional. E assim é de todos nós, né? Todos nós precisamos ter uma separação entre uma coisa e a outra, até para dar sustentabilidade, para conseguirmos sustentar a atividade que nós escolhemos fazer como propósito de vida, como missão, como trabalho, que seja, né? Existe algum tipo de pessoa que que tem uma personalidade ou um organismo mais propenso a ter burnout? E se sim, como que essas pessoas podem viver sabendo disso? O que elas poderiam fazer sabendo se existe ou não, ou que elas estão dentro daquele grupo propensas ao burnout? O perfeccionista. Hum. O perfeccionista está correndo um sério risco de ter burnout. Aquele que quer controlar tudo. E o perfeccionista, ele está sempre de olho no erro. Eu sou assim, eu me identifico. Pronto, né? Aham. Vamos abrir logo o jogo aqui. Vamos O abrir o jogo. perfeccionista, ele está o tempo todo procurando o que está errado, onde é que está errado, né? Ele está o tempo todo no controle. Gente, isso é impossível. É impossível. Uma coisa é busca de excelência naquilo que você faz. A excelência é o melhor possível. E o pior, vai bem além, vai no controle do que você, na expectativa que você tem para algumas coisas na vida, ou algumas pessoas, como a expectativa que eu tenho, por exemplo, para o meu filho. Então, se ele faz algo que eu acredito que não seria bom para ele, de alguma forma, eu fico naquela noia de querer controlar, não controlá-lo, mas tentar pavimentar os caminhos para que ele vá por lugares mais seguros. E a vida não é sobre isso. Eu tenho tanta certeza que a vida não é sobre isso, porque com 20 anos eu fui morar em outro país sem falar a língua, não tinha contato nenhum com os meus pais, porque era muito tempo atrás. E hoje, tudo que eu fiz, eu tenho muito medo, que eu fico pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E na minha época eu não pensava nisso. Eu nunca enxerguei isso, eu era totalmente fora de controle, digamos assim, né, porque eu fazia o que eu queria, viajei, fui trabalhar fora e tudo mais, fora do controle dos meus pais. E hoje com meu filho, eu
eu perco noites de sono pensando no que pode dar errado, Uhum. né. Então, assim, esse controle do: "E se acontecer isso, como que eu vou resolver isso?". Não vai. Não vou. Não vai. Uhum. A resposta é: não vai. O máximo que você pode fazer é sentar, compartilhar uma experiência, que até conselho os filhos interpretam É. um pouco mal, né, mas compartilhar uma experiência, compartilhar uma história, né, dizer: "Olha, eu estou no backstage, sempre estarei no seu backstage", né, mas não vai dar para você tirar a batata quente da mão dele, até porque ele precisa da batata quente para crescer, né. Então, muitas mães experimentam o burnout, né. Tem um analista, um pediatra que foi analista famoso chamado Winnicott, que ele dizia o seguinte: "Os filhos precisam de mães suficientemente boas", é só isso. Eles não precisam de mães perfeitas, só suficientemente boas. Se forem suficientemente boas, tá ótimo, né, porque isso foi numa época na Inglaterra em que as mães se cobravam muito essa maternidade perfeita, e os filhos tinham que ser filhos perfeitos, né, e ele estava percebendo quanto isso estava gerando neurose, né, tanto nas crianças como nas mães. Então ele começou a fazer um trabalho e escreveu livros, ele tem uma série de textos, onde ele fala do suficientemente bom. Uhum. É só isso, você só precisa ser suficientemente boa. Eu tive, um acontecimento que eu me tornei técnica de judô do meu filho. Então eu acredito que nesse momento, a relação mãe e filho, eh, mudou muito, porque eu passei a controlá-lo, né, porque eu era a técnica dele, ele treinava para a seleção de judô do RN, tipo assim, criancinha, então era tudo muito: tem que ser assim, isso aqui você não pode fazer". Então ele se viu hoje eu percebo que ele passou a infância para a pré-adolescência muito, num quartel, digamos assim, porque era tudo muito regrado, porque ele precisava performar isso e aquilo outro. E se eu pudesse voltar no tempo, se tem uma coisa que eu não faria, foi exatamente isso, que foi aquela época onde ele estava desenvolvendo, indo para a adolescência, e foi não foi pesado, porque ele gostava, mas ao mesmo tempo esse laço que existia de amor, de carinho, de "é aqui que eu tenho colo", morreu, porque eu era a pessoa que cobrava. Técnica, né. Aham, eu era praticamente a técnica dele, e eu era a pessoa que cobrava. Então assim, foi é como se isso aí tivesse cortado esse laço. Foi uma separação de mãe e filho que eu percebo até hoje. Compreendo, deve ter sido inclusive difícil, né, coadunar essas coisas, né, coadunar a maternidade com esse papel de técnica, né, Uhum. que exige, que cobra, porque tem que dar o máximo de si, né, e ao mesmo tempo tem a coisa do colo materno. Exatamente, cadê o colo que não existe mais? E se dentro do burnout a negação, existe, eh, qual a possibilidade de uma pessoa que está se sentindo muito bem, que está performando muito, estar em burnout, mas não sabe? Existe essa possibilidade sim, uma pessoa pode performar muito bem, ou seja, responde as mensagens rapidamente, hã, né, muito eficaz, muito rápido, mas essa pessoa vai sentindo um vazio, sabe, Uhum. ela vai sentindo um vazio existencial cada vez maior. E não tem como não sentir, porque o ser humano foi feito para viver diferentes dimensões da vida, gente, né. Nós não fomos feitos para a vida não é uma sequência interminável de tarefas. De alta performance, a gente está nessa era do performar, ter que fazer tudo muito bem, teve essa onda agora que veio, que é da alta performance. Você tem que acordar cedo, você tem que fazer isso, você tem que fazer você tem que. Antes não, você era uma escolha, né, eu escolho fazer isso, eu escolho fazer aquilo.
Hoje existe um grupo que acredita ser a nata da evolução humana, porque eles são performáticos, porque eles estão performando muito. Só que nessa performance toda, qual a possibilidade de um burnout gigantesco aí por trás, escondido nos números? Absolutamente alta, absolutamente alta. Porque essa pessoa que performa nesse nível, ela vai namorar que horas? Uhum. Ela vai ler poema, literatura, que horas? E essa produtividade, ela pode ser uma fuga como o álcool, como as drogas? Perfeitamente, pode sim. Pode, porque ficar sozinho, porque ler um poema, Uhum. porque ler literatura, porque ouvir uma música, conecta você à sua subjetividade. E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento humano, para a nossa felicidade, para a nossa realização como ser humano e como pessoa. E não fui eu que inventei isso, né. Isso é uma coisa que existe, é real. O ser humano tem diferentes dimensões, tem diferentes necessidades, se realiza a partir de diferentes atividades, né. Então se eu atrofio, né, a minha capacidade de ser amigo, se eu atrofio a minha capacidade de viver outras histórias com as pessoas, em nome de performar, tá, eu vou performar, até um certo ponto, porque vai ter um ponto que não vai dar mais, Uhum. né. E aí, assim, em nome do quê? Em nome de exatamente. Em nome de quê, Uhum. né. Você vai ganhar mais dinheiro, vai mesmo? Primeiro, Tá né. ganhando mesmo? Tá ganhando Isso é mesmo? verdade? É verdade? E você vai fazer o que com esse plus de dinheiro? Hum. O que que ele vai te trazer em termos de qualidade de vida, Que vale a pena o sacrifício que da sua vale saúde, né? a pena, né. Será que se você tivesse se abrindo para viver outros aspectos da sua vida, outros aspectos da sua dimensão humana, você não estaria mais feliz, mais realizado, mais equilibrado como ser humano, né? A gente não pode esquecer o seguinte: nós temos uma dimensão biológica que muda em tempos geológicos, que muda em eras geológicas, né? E essa dimensão humana, nós ainda estamos vivendo a mesma coisa que eu até falei isso da outra vez, Uhum. mas a nosso cérebro ainda é o cérebro dos nossos ancestrais, os homens das Uhum. cavernas, que corriam dos tigres de dente de sabre, né. Então, o cérebro é o mesmo. E o que faz a gente super cansado, exausto, mas mesmo assim conseguir passar horas no Instagram ou em alguma rede social, olhando as redes sociais, só passando, mas a gente não consegue se concentrar em ler 2 páginas de um livro. Porque o Instagram é aquela coisa, assim, um pouco sem compromisso, Uhum. né. Eu vou lá, eu vou vendo o que que tem, eu vou vendo, tem uma coisa engraçada, tem uma coisa legal, nossa, eu podia fazer isso. É um contato com o smartphone, mas é um contato com o smartphone leve, né, diferente do trabalho, diferente do ter que responder, essas coisas, né. Então é uma coisa muito mais leve, você pode encontrar alguns likes lá, Uhum. você pode encontrar coisas engraçadas, né. Agora uma coisa é preocupante, né, é o fato das pessoas estarem conseguindo ler coisas muito curtas e aparentemente estarem perdendo a capacidade de lerem coisas mais E longas. de raciocínio. E que Por quê? é, Quando a gente lê uma mensagem muito curta, o que acontece muito hoje, porque as mensagens elas vêm nas redes sociais e as pessoas não têm mais o tempo de pegar, de abrir a matéria onde foi dada e ler toda, ela lê aquilo ali e ela tira suas próprias conclusões, ou pior, ela escuta a opinião de outras pessoas. Então, assim, a capacidade de discernir, de ler tudo
e raciocinar e discernir se aquilo realmente é, o que que você acha daquilo, como que aquilo me afeta, as pessoas não fazem mais isso. Isso aí tá muito escasso. Então, o que que acontece? Você vê aquela mensagem ali, se você tem interesse no assunto, o que que você vai fazer? Você não vai abrir a matéria e ler, você vai procurar as pessoas, o que que tal pessoa falou sobre isso? Então, a gente a régua é dos outros, né? A nossa régua, ela já ela nem sai mais da bolsa, a gente tá sempre procurando a régua dos outros. O que que tal pessoa achou disso? Como que estão falando sobre isso? Então, é como se a gente tivesse se diminuindo, encolhendo cada dia a nossa capacidade de buscar o conhecimento que é nosso, sem necessariamente alguém falar pra gente o que é o que não, da gente ir lá olhar, como antigamente a gente tinha que ir no livro e saber o que que a gente pensava sobre aquilo, né? E isso já quase não existe mais. Não, e nos desconectando de nós mesmos, Uhum. né? Na medida em que nós vamos fechando possibilidades de vivermos a nossa subjetividade. Sabe o que eu percebi? Perdoe. Hã. Na Ah, e eu percebi hoje, lendo, mas assim, a pressa de terminar aquilo, porque eu já estou pensando em outra coisa. Então assim, é exatamente o que você acabou de falar, é perder a subjetividade, né, da busca do que realmente a gente pensa. Gente, é a subjetividade, eu não sei se isso fica claro, mas é a subjetividade, é a experiência da subjetividade que me leva a uma coisa fundamental, que é a consciência do eu. É experimentar como eu me sinto diante das experiências que me leva a descobrir as fronteiras de mim mesmo e a minha identidade. E quem eu sou realmente, entende? E essa conexão com o meu ser, ela se dá pela experiência subjetiva diante do outro, diante de tudo aquilo que eu vivo, né? Se eu tenho que performar o tempo todo, eu tenho que qual é o espaço que eu tenho para viver essa subjetividade? Para elaborar essas experiências, né? Para alargar as fronteiras, né, dessa minha consciência de mim. Isso parece papo de psicanalista, até é mesmo, né, mas acontece que é verdade. É verdade, se eu quero me realizar mais como ser humano, me realizar mais como pessoa, né, e é na intersubjetivação que se faz com presença. Uhum. Exato, porque Com o que acontece? presença. Nós estamos, eu digo nós para Não, nós mesmo, é isso aí. Tá todo mundo nesse mesmo tá todo mundo caldo. no mesmo caldo. Nós, estamos vivendo a realidade digital, porque a gente está vendo todas as notícias, aquela coisa muito rápido, muito rápido, muito rápida, e acaba que a gente está cansando de uma vida que a gente não está vivendo. Porque é tanta informação, uma atrás da outra, e sempre está acontecendo alguma coisa, e sempre tem alguém falando. E as coisas vão chegando, que no final do dia ou no final da semana parece que a gente viveu um mês, a gente está cansado, e a gente acabou sem fazer absolutamente nada, porque deixamos de viver para perceber o que estava acontecendo no telefone ou nas mídias, né, para saber o que que tal pessoa está falando sobre aquilo. Enquanto isso, a nossa vida ela não tá acontecendo. E a gente está cansado. Então, existe o burnout, que ele é simplesmente, o burnout de ver notícia, de trazer aquilo ali para sua vida, enquanto você não está fazendo realmente nada, né. Pois é, e tem uma coisa nisso que eu acho que é mais difícil ainda, que é o seguinte: a gestão da Uhum, falta de mensagem, a gestão da falta de prosódia, a gestão da falta do olhar, uhum. Do tato, do do sentir. sentir. Quer dizer, eu estou me relacionando com as pessoas nas redes sociais, com o meu chefe, com meus pares, com meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com os meus fornecedores, com as pessoas de um modo geral, e estou imaginando o que está acontecendo, estou fazendo a gestão em cima do que eu estou imaginando, Aham. né, sem os dados que de fato
ajustos são necessários para que eu possa me colocar de uma maneira mais tranquila, digamos assim, e mais efetiva também, né. Porque você fazer a gestão das relações imaginadas Exatamente. é mais Você difícil. onde você atua, você age, você tem a reação, você faz o pingue-pongue sozinho, quando na verdade não tá nem acontecendo. Não está acontecendo. Não sei se você lembra daquele livro do Sherlock Holmes, chamado O Cão dos Baskervilles, né, e que mostra uma investigação policial para entender que Cão dos Baskervilles era aquele que matava de forma tão cruel as pessoas, e ninguém sabia o que que era aquele cão. Se alguém tinha visto o cão, não, o cão é assim, não, o cão é assado, o cão é de não sei que jeito, né, e as pessoas morrendo de forma cruel, Aham. né. Então tinha toda uma investigação policial para entender quem é, que bicho era aquele, né. Então eu acho que a gente está convivendo muito com o cão dos Baskervilles, né, sem nunca ter visto, Uhum. entende. Dá mais trabalho fazer essa gestão digital do que a Dá, gestão das relações pessoais, porque ela nunca para, a digital ela tá sempre online. online, e eu não estou vendo seus olhos, Uhum. não estou ouvindo sua voz, eu não estou, te captando de uma forma mais real. Eu estou lidando com a projeção que eu faço do que eu estou entendendo do que chega em mim. Uhum. E isso para o cérebro é mais trabalhoso, né, do que lidar com o outro na dimensão da realidade. É como se todos os outros sentidos dependessem só de um, só da visão, É, né. É como se a gente tivesse, vivendo, então você tem que entender o que está acontecendo e projetar, entender e sentir e se curar e tudo aqui baseado na informação de um sentido, que é a visão. que é a visão. Porque não tem nem fala, porque muitas pessoas nem falam, é só mensagem, é só foto, é só, né, vídeo. Então, acho que por isso que eu acho que foi o CEO da Chili Bean falando que eles resolveram abrir para óculos com grau que eles não tinham antes, era só óculos escuro, né, porque ele percebeu esse número gigantesco, que ele disse que daqui a pouco não vai ter ninguém que não use óculos. E experimente gravar uma mensagem sem pedir desculpa, "Ai, minha desculpa pelo áudio e tal, não sei o quê". né, você manda lá: "Olha, vou de áudio, desculpe, não estou podendo teclar", aí Uhum. lá e você gravar, pedir desculpa ao outro, Não, e ligar para alguém hoje ficou tão é uma coisa de outro mundo, invasivo, né. muito invasivo, você ligar, "Mas por que tá me ligando? Por que que não mandou uma mensagem?" É muito sobre isso. É. Distanciamento ficou tão fácil, o acesso às pessoas hoje ele é tão fácil, que não precisa mais da presença, da aproximação, tudo é resolvido na distância, É resolvido, e não é, inacabado, né. é inacabado. Uhum. Porque o que que é o trabalho? Se a gente pensar no trabalho, o trabalho, gente, é um local de encontro. Tudo bem, eu vou produzir bens, eu vou produzir serviços, mas o trabalho é um local onde eu vou encontrar pessoas, onde eu vou me relacionar com pessoas, né. O trabalho não é só para ganhar dinheiro, Uhum. né. O trabalho não é só para isso, o trabalho é para eu poder me encontrar com o outro e a partir desse encontro com o outro, né, desenvolver minhas potencialidades humanas, né. Só que nós estamos querendo fazer a coisa pela metade, nós estamos querendo trabalhar, sem nos relacionarmos realmente com o outro, Uhum. né, só com o que a gente está imaginando do que o outro está pensando ou sentindo ou supondo ou sei lá o quê, né. E isso na verdade, sobrecarrega muito mais o cérebro, do que se eu ao perceber um desconforto em você, simplesmente te perguntasse: "Lívia, tá tudo bem?", né. É. Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Você não gostou? Ficou mal esse negócio, né. E ali a gente esclarece, toca o barco em frente, né.
Mas é uma coisa que as pessoas estão como é que faz para você lidar com isso, né? Então esse burnout digital é um burnout complicado, complicado, porque você está de pijama deitado na sua cama, Uhum. em tese você deveria estar achando confortabilíssimo trabalhar assim, né? E aí você ou você entra naquela coisa do hiperativismo, né, digital, o hiperconectado digital, aquele Uhum. que responde a qualquer momento, né, ou aquele que performa digitalmente, que parece um sucesso, mas na verdade está cada vez mais vazio Cansado, por esgotado. dentro, né. E aquele que simplesmente se distancia mentalmente, né, se distancia mentalmente e acaba caminhando para um certo cinismo em relação àquilo, Uhum. né, que aliás eu acho que esse é o mais saudável, né, esse é aquele que identifica primeiro, né, ou que suporta menos, Uhum, pode né, ser. esse esquema que foge do humano. Gente, não adianta a gente querer fugir do humano, não adianta, não adianta, nós somos seres humanos, não vai adiantar. A gente pode fazer o que a gente quiser para fugir da nossa humanidade, mas não vai dar. Os relacionamentos digitais, esses que são puramente imaginários, só acontecem, online, eles têm uma, como que eu posso falar? Eles têm uma a reação que eles causam nas pessoas, ela é mais forte do que, um relacionamento normal, assim. A reação de burnout, a reação de reagir de forma, exagerada, de sofrer mais quando não vem a resposta. Essas relações quase que elas não existem, tipo assim, na vida real elas não existem, elas são online, mas que causam um sofrimento até maior do que as relações comuns de pessoas que estão convivendo. Eu acho que dependendo da personalidade, sim. Se a pessoa tiver como mecanismo de defesa da sua personalidade, mecanismos muito projetivos, Uhum, então eu me relaciono com o que eu projeto do outro. E a minha projeção é o que eu normalmente desejo que o outro seja. Então, se na minha projeção o outro é indispensável para mim, ele é maravilhoso, ele é tudo que eu buscava, uhum, né, ele é o meu sonho, né, e esse sonho demora a responder, né, essa pessoa tão completa, tão incrível, tão fantástica, tão fundamental, demora a responder, o meu nível de sofrimento com certeza será maior, porque a nossa capacidade de imaginar, ela é infinita. Ela é infinita. Eu posso imaginar tudo o que eu quiser, de quem eu quiser, da relação que eu quiser. A realidade não. A realidade é aquilo, a pessoa é aquela, né. uhum, Ela tem aqueles limites, ela tem aquelas vulnerabilidades, fragilidades, pontos fortes, enfim, né. Então, sem dúvida nenhuma, a relação digital, ela me dá muito mais margem a imaginar quem o outro é, né, versus o quem o outro de verdade é mesmo. uhum. E existe um limite ou um nível de uma quantidade de descanso que precisamos ter para que a gente possa se manter no saudável? Tipo assim: "Ó, da passou daqui, eu sei que eu vou entrar na zona de risco". Existe esse Existe, nível? existe perfeitamente. E eu posso combinar isso comigo mesmo, eu posso fazer esse trato comigo, né. Eu começo a olhar no meu celular, Uhum, tal horário, né, depois eu vou olhar tal momento, antes do almoço, por exemplo, depois eu vou olhar de novo
No final da no tarde. final da tarde, Uhum. né, e o que eu tinha que responder hoje acabou no final da tarde. Agora eu vou meditar, agora eu vou ler, agora eu vou conviver com as pessoas da minha família, agora eu vou, enfim, fazer alguma outra coisa, né, que é para minha vida interior, que é para minha vida interior. As pessoas têm que ter vida interior, Aham. né. Então essa desconexão programada, né, que na verdade não é pura desconexão, é eu desconecto aqui para reconectar em outra dimensão, né. Então as pessoas que nos demandam, elas precisam compreender que você vai estar disponível para responder até determinado horário ou em determinados momentos, né. A partir de determinado horário, quando você era criança, sua mãe te falava assim: "Clívia, não liga para as pessoas depois das 10. Ah, com certeza. Falou. Eu aprendi isso também, que não era para eu ligar para ninguém depois das 10 10. já era muito tarde. 10 já era muito tarde para ligar, né. É, mas hoje acabou essa história, né, Uhum. hoje acabou esse negócio. As pessoas mandam mensagem qualquer hora, né. Então essa programação, eu me desconecto aqui, mas para me reconectar numa outra coisa, eu vou desenhar, eu vou ligar para um amigo, eu vou tomar sorvete, eu vou andar de bicicleta, eu vou ver um filme, eu vou ver um livro, eu vou tentar tocar um instrumento musical, eu vou viver outras coisas. Por quê? Porque o ser humano precisa de um lado lúdico. Sabe o que que estão acabando, sabe o que que isso está acabando com a vida lúdica que o ser humano precisa ter. E que as crianças, quando brincam, as crianças quando estão lá brincando, né, usando um pedaço de pau e fazendo de conta que é um caminhãozinho, elas estão dando possibilidade a si próprias de viverem esse lado lúdico, esse lado que Uhum. brinca, esse lado que se diverte, esse lado que Que imagina, resolve problemas, né. que estão criando coisa: "Ai, como é que isso aqui funciona? Isso aqui não funciona, tem que ser outra coisa. Vamos lá, vamos pegar outra coisa para botar aqui". Essa capacidade de resolver problemas, talvez nossas crianças nem tenham tanto, porque os problemas que eles resolvem hoje é muito, É, né, exatamente, exatamente. já tem para outras coisas, mas para essa parte aí. É, exatamente. Por exemplo, você faz algum trabalho manual? Devia fazer. Uhum. Qualquer coisa, desenhar, pintar, sei lá, Boneco de massinha até, qualquer coisa, montar biscuit. quebra-cabeça, Ai, né, quebra-cabeça é muito bom. biscuit. Você tem um tempinho para você fazer alguma coisa manual, né. Hum. Olha, devia experimentar, porque isso faz parte da nossa natureza. Tanto faz parte que o filhotinho de ser humano, de Homo sapiens, ele já nasce sabendo que ele precisa fazer isso. Ninguém precisa dizer para a criança que ela tem que brincar, ela vai brincar, Hum. né, porque o nosso lado lúdico está aqui, ó. Não é porque a gente ficou adulto que nós não temos mais lado lúdico, a gente continua tendo, e é preciso vivê-lo. Se alguém está nos escutando agora e começa a perceber que alguns sinais dos quais a gente falou aqui, ela tem, ela consegue identificar algumas coisas. Qual conselho agora, o que que ela pode fazer nesse momento para começar a desacelerar, a começar a se tratar daquilo ali? Ela precisa urgentemente rever seus esquemas cognitivos de interpretação do mundo e tomar consciência das suas necessidades reais, humanas, apenas humanas, e colocar-se algumas regras, né. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui fazer doutorado, fiz uma parte lá na Inglaterra.
Meu Deus, era tanto e-mail que chegava, naquela época era e-mail, né. Meu Deus, era tanto e-mail que chegava, e eu ficava assim: "Não, eu tenho que responder esse e-mail antes de começar a escrever meu texto. Não, eu preciso responder esse e-mail antes", e aí eu passava um tempo respondendo e-mail, e aquilo me interrompia, eu estava escrevendo, de repente eu tinha que parar para responder o e-mail. Aquilo era tão cansativo, mas tão cansativo. Engraçado que depois eu vi que o John Donne fez um trabalho sobre isso, né, na School Bridge of Columbia, né. O John foi meu colega na Inglaterra, acho que hoje ele está lá. Ele fez um trabalho mostrando que o fato de você ter momentos para responder e-mail, mesmo tendo a mesma quantidade de trabalho por dia, já melhora a sua qualidade de vida, Uhum. né. Eu tenho um amigo pneumologista que é monge budista. Eu perguntei para ele como é que ele faz com a questão do WhatsApp. E ele falou assim para mim: "Gabriel, é muito simples. Primeiro eu levanto, faço os meus exercícios espirituais, medito, faço a minha higiene, Uhum. faço a minha primeira refeição e vou olhar os meus WhatsApps. Respondo as mais urgentes, né. Depois, na hora do almoço, eu olho de novo, se tem alguma mensagem ali para mim, que seja mais urgente também. E depois, no final da tarde, eu olho de novo. Então eu não passo o dia olhando, né, eu tenho as minhas atividades durante o dia. Ele é médico, é pneumologista e é monge budista, né. Então foi a forma que ele encontrou. Então eu acho que as pessoas têm que, primeiro, fazer uma tomada de consciência. Você é um ser humano, basta que você seja suficientemente bom no que você faz, é só isso. Você não tem que ser perfeito, até porque você não é mesmo, né. Uhum. Esse Ninguém negócio é, de né? não, ninguém é, isso é delírio. Vamos deixar claro, pôr os pontos nos is. Esse negócio de se achar perfeito, delírio, tá gente, não existe esse negócio, né. Você tem que ser só suficientemente bom, Uhum. acabou. E ser feliz no E resto do tempo. e ser feliz, e viver, e ser feliz, e o seu trabalho tem que ser lugar de encontro, lugar de realização de potencialidades, né. Então, poder fazer outras coisas, então você precisa, eh, entender, eu acho que fundamentalmente, essa compreensão, essa releitura de esquemas cognitivos de interpretação do mundo, sair desse jogo onde eu tenho que ser, eu vou ser excluído se eu não performar produtivamente ao máximo. Eu tenho que fazer uma reinterpretação disso. Você precisa ser só suficientemente bom, as pessoas também têm que ter horário, as pessoas também têm que conviver em família, as pessoas também têm que ter suas amizades, as pessoas também têm que praticar atividade física, para não falar em tomar banho, comer, né. Fazer alguma forma de arte, nem que seja consumir arte, né. Mas são coisas fundamentais para a existência humana. Não dá para achar que você vai ser feliz e realizado só trabalhando e Uhum. colocando dinheiro no banco. Esse fácil acesso que a gente dá para as outras pessoas e tá sempre disponível, e sempre que a gente não está disponível se preocupa, porque e se tal pessoa ligou? E se aconteceu alguma coisa? Então deixar o celular ali porque alguém pode ligar. Isso é uma forma de violência silenciosa? Ah, eu acho que é uma forma de violência contra si mesmo, sabe. Uhum. É uma forma de negligência, né. Aham. Você tá se colocando em segundo lugar, né, você tá colocando a si próprio, num lugar muito ruim, né, em que eu estou aqui para servir a demanda do outro. Mas acontece que as pessoas podem apresentar demandas para você infinitamente e sobre tudo.
E tem um detalhe, quanto mais você responder às demandas, mais demandas lhe serão apresentadas. Ex "Ah não, deixa que a Clívia resolve", manda para ela. "Ah, deu problema aqui", manda para a Clívia que ela resolve. É. Que ela fica resolvendo, 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 né. O ser humano é assim, se você resolve, eu vou pedir para você resolver. Não, deixa as pessoas se virarem um pouco, né. Vamos deixar que todo mundo faça a sua parte, vamos deixar que as coisas, fluam num processo, né. Porque é assim que as coisas acontecem, as soluções não aparecem do dia para a noite porque você quer. Né, as soluções aparecem fruto de um processo que vai se realizando, se construindo, e isso leva um tempinho, né. Então assim, chegou a mensagem para você, quando for o horário de responder, porque se chegou 11 horas da noite, né, me desculpe, mas isso não é hora de mandar mensagem para ninguém, né. Mas se chegou esse horário, no dia seguinte: "Bom dia, vou pensar sobre". Como assim vou pensar sobre? É, vou pensar sobre. Esse talvez seja um diálogo que não exista, né, que o outro pense, quando eu tiver alguma ideia sobre isso, respondo, Muito civilizado. né. As pessoas têm que aprender também a esperar, sabe. E quando, a conexão entre o burnout e o vínculo de pessoas que não estão presentes. Quando a pessoa nos esgota, você está completamente esgotado, de pessoas que não estão presentes, de quem é a culpa? E a criatura nem presente está, né. Aham. Olha, eu acho que se for para usar a palavra culpa, por responsabilidade, é de todos nós, porque eu acho que todos nós estamos construindo para nós um sistema insustentável. Quem está construindo tudo isso somos nós mesmos. E gente, isso é insustentável. Isso não tem como se manter ao longo do tempo. Então a responsabilidade, ela tem que ser compartilhada por todos nós. Seria um mal coletivo, É um mal não coletivo. pode dizer que é individual. Olha só o que nós estamos construindo para nós mesmos. Então, às vezes, eu vejo as pessoas falarem assim com um ar nostálgico, com um ar de saudades do tempo em que o telefone era pesado e você tinha aquele dial para digitar, para não era nem para digitar, era para girar, e aí você telefonava. Chamava, não atendia, Tudo bem, você ligava de não está em novo, não casa. está em casa, deixa recado, depois retorna, né. Aquilo que era para você ter falado ontem, você fala hoje. Tudo bem, as pessoas viviam, olha, as pessoas sobreviveram até aqui fazendo assim. Tínhamos mais tempo para pensar. Hoje é muito a reação está muito rápida, porque a gente está com a arma na mão. Então você não tem mais o tempo que você precisava para pensar quantas besteiras foram feitas, né, Porque não se pensou. porque não se pensou, porque a possibilidade de responder estava na sua mão. Então é como se a gente sentisse uma urgência de fazer aquilo naquela hora. É. Ai de você se não responder, ainda tem mais essa, né, Uhum. ainda tem mais essa, porque tem pessoas que compreendem perfeitamente que a resposta chegue no dia seguinte, né. Ok, não tem problema, mas tem pessoas como assim? Então, as pessoas estão tirando aquele azulzinho lá, aqueles 2 sinais de Ai, o tempo azulzinho, faz muito tempo. e tá deixando só o cinza, para poder ler e se sentir mais à vontade para responder quando quiser. Aham. Porque ai de você se ficou azul e você não respondeu. E o vínculo, ele está muito relacionado ao todo do ser humano. Vínculo é algo que exige cultivo, sustentabilidade e, sobretudo, presença